E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre TCC. Se você não sabe, eu faço especialização em bloco operatório e na minha especialização a gente também vai ter que entregar um trabalho de conclusão de curso. Então, se você acha que está livre dele, não se iluda. Eu já fiz vários vídeos falando sobre o meu TCC da faculdade, estão todos aqui no canal, vou deixar linkadinho aqui nos cards pra vocês assistirem. E hoje eu quero fazer um vídeo mostrando como eu elaborei o meu trabalho, falando exatamente do meu trabalho, e aí você consegue tirar um pouquinho de ideia pra fazer o seu, beleza? Então, vamos lá. E o TCC que eu desenvolvi agora foi o projeto de pesquisa, então é o que eu quero pesquisar para entregar a pesquisa em si no final do ano. Então, assim, são 2 TCCs, assim como na faculdade. Eu acho muito interessante isso. Eu confesso que eu tenho preguiça de começar, mas depois que eu começo, eu adoro. Então, vamos lá. E a estrutura do meu trabalho é em ABNT. E o tema que eu escolhi, gente, demorou bastante tempo até eu pensar em algo, porque eu tenho uma especialização que ela abrange muita coisa. A minha especialização é centro cirúrgico, RPA, hemodinâmica e central de material de esterilização. Então é um vasto campo, tem muito conteúdo, muita coisa que você pode estar pesquisando. Então eu realmente demorei um tempo ali a pensar em algo que eu queria. Mas na primeira aula, já quando o professor passou o trabalho, ele já meio que falou assim: pensem em algo que vocês queiram e vamos debater aqui pra ver se é viável esse tipo de pesquisa. E assim a gente fez. E naquele momento eu vi que todo mundo praticamente da sala queria falar de centro cirúrgico, porque muita gente já trabalha no centro cirúrgico ou quer trabalhar no centro cirúrgico. Então eles já estavam tipo assim, ó, centro cirúrgico. E eu falei: eu vou fazer mais um trabalho de centro cirúrgico? Não, vamos pegar outra área. E aí eu pensei na minha área de trabalho, que é a SRPA, que é a Sala de Recuperação Pós-Anestésica, que também tem muito conteúdo a ser abordado, mas eu falei assim: não quero outra coisa, quero uma coisa diferente. E aí eu falei: hemodinâmica, eu não tenho experiência em hemodinâmica, eu ainda não tive aula de hemodinâmica, é o último módulo que a gente vai ter, então não tenho o que eu abordar da hemodinâmica, porque eu não conheço a hemodinâmica. Inclusive eu dei 2 plantões agora da hemodinâmica e eu vi o quão diferente é da minha rotina, então não tinha como eu abordar algum assunto de lá. E eu falei: vou pra central de material, que é o meu amorzinho, que eu amo realmente, é um setor assim que eu sou apaixonada. E aí eu pensei em vários assuntos que a gente poderia abordar, né, de lá. E eu falei: achei. Porque uma coisa que a gente nota muito quando a gente pesquisa sobre a central de material é a questão da efetividade da esterilização, o quão estéril está aquele material. E um fator importantíssimo para a esterilização ser efetiva é a limpeza. Claro que a gente tem que ter a garantia de que essa autoclave está trabalhando corretamente, está fazendo o ciclo completo, não está abortando, está dentro dos padrões. Então não é só lavar o material, obviamente. Mas se você tá todo naquele ciclo correto, que tudo tá funcionando direitinho, a limpeza ela é muito importante. Porque se o material não é bem lavado, o material não vai estar estéril. Simples assim. E aí eu quis abordar esse ponto e eu vi que ninguém na sala pensou a mesma coisa que eu pensei. Eu disse: vou por aí. Cheguei neste tema. E aí eu montei o meu tema. Eu obviamente não vou falar exatamente como é o meu tema pra vocês, porque aí vocês podem, né, fazer um plágio do meu trabalho, mas eu não vou dar esse gosto a vocês. Enfim. E aí eu pensei nessa temática, fiz o meu tema e corri pra internet pra pesquisar artigos pra gente conseguir, né, começar a fazer o trabalho. E eu vi o quão pouco tem desse tipo de assunto na internet. Gente, é muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Vocês estão sentindo o quão pouco é? Pois é, muito pouco mesmo. Eu encontrei coisa de 3, 4 artigos e eu fiquei tipo: oi? Como assim? Não pode ser assim, peraí, né, vamos com calma. Então eu corri pra livro, né. No meu TCC da faculdade eu fechei em artigos, e artigos, agora eu tive que abrir pra livros. Então eu tô lascada, mas eu quero pesquisar sobre isso. Então eu abri pra livros e aí foi onde eu encontrei alguns e falaram mais ou menos do que eu queria. E aí foi onde eu comecei a embasar o meu trabalho cientificamente. O meu professor, ele pediu uma introdução de 2 páginas, tá? Ele falou: olha, eu quero uma introdução simples de 2 páginas, nada muito mirabolante. Um dia eu estava conversando com uma colega no trabalho que ela falou que o professor dela pediu 5 páginas. Então assim, vai variar muito de quem vai estar, né, corrigindo seu trabalho. O meu só 2 páginas mesmo. Eu levantei as mãos aos céus e disse: muito obrigada, Jesus, porque realmente eu não tinha muito conteúdo pra colocar em mais de 2 páginas. Então, ok. E deixa eu dar uma voltada aqui só pra gente falar sobre um roteiro que eu montei pra minha introdução. Porque eu pensei assim, eu não quero começar já falando desse assunto. Eu quero dar uma volta pra depois entrar. Então eu falei o que era a central de materiais
especialização, porque como eu tô fazendo especialização que tem muitos setores, eu tenho que direcionar para qual setor eu tô falando. Então, eu falei que eu tô fazendo a central de material e expliquei o que era a central de material de acordo com o Ministério da Saúde. Então, foi algo muito embasado e assim, tipo, fácil de encontrar. E aí, depois eu falei da limpeza, falei sobre o processamento, falei sobre os riscos, o que pode ter nesse material. Enfim, fui voltando, saí da central, nomeei a central como o setor que eu queria, falei sobre a prática que eu queria pesquisar, que é a limpeza, e comecei a falar sobre a limpeza e os prós e contras da limpeza, o que pode ser encontrado se não for bem lavado. Enfim, comecei a jogar a matéria lá dentro. Então, é importante você dar essa ambientada antes de você direcionar para o assunto, principalmente se você tá na situação que eu tô, que é uma especialização que tem muitas áreas. Então, tipo, é só uma dica mesmo, se você quiser você segue, se não você ignora. Beijos! E aí, depois que eu fiz essa introdução baseada em tudo aquilo que eu queria pesquisar, eu fiz um questionamento levantando essa problemática, que eu queria fazer a pesquisa baseado nisso. Então, eu fiz um questionamento e depois eu já segui com a justificativa, a relevância e o objetivo. O objetivo tem que ser o último parágrafo e você pode copiar e colar ele no tópico seguinte, que já é o tópico de objetivo ou objetivos, porque depende do seu trabalho, se você quer só um ou você quer mais de um. No meu caso, é só um mesmo, então tá tipo sussa. E aí eu copiei o mesmo que eu coloquei no final da introdução, coloquei no tópico objetivo. E aí nós vamos para o terror de todos, que é a metodologia. E aí a gente vai falar sobre o tipo de estudo. No caso, o meu estudo, ele é uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. E eu vou fazer uma revisão. Então, pra mim, pesquisa de campo não é viável. Infelizmente, eu não tenho tempo pra fazer essa pesquisa. Mas o meu tema, o professor em sala falou que o meu tema era muito viável pra uma pesquisa. Se eu conseguisse fazer, era digna de publicação. Então, realmente, é algo que eu quero fazer no futuro. Mas pra hoje, neste ano, não tem condição mesmo, infelizmente. Mas eu quero muito realmente pôr pra frente, porque eu acho que vai ser muito bacana mesmo. E aí depois a gente tem que colocar o cenário e período da pesquisa. O período da minha pesquisa, por exemplo, é de fevereiro a dezembro de 2019, que é o meu projeto a partir de fevereiro, e o TCC2, que é a pesquisa em si, em dezembro. Então todo esse período é o período de minha pesquisa. E o meu cenário, como vai ser uma revisão, vai ser internet. Então eu coloquei os sites, coloquei livros, coloquei, enfim, coloquei as bases de dados mesmo que eu tô procurando, porque é o meu cenário. Se for uma pesquisa de campo, você vai colocar onde você vai pesquisar e tudo mais. No meu projeto do TCC1 da faculdade, eu coloquei até o posto de saúde que eu queria fazer a pesquisa, porque se você não sabe, ou você não assistiu esse vídeo ainda, o meu TCC da faculdade foi direcionado para atenção básica. Então lá eu coloquei o posto que eu ia, falei sobre a regional, enfim, desmiucei mesmo esse assunto. O próximo tópico é sujeito da pesquisa. No meu caso são os artigos, livros, enfim. Se você estiver fazendo com pesquisa de campo, né, são as pessoas. E aí você vai colocar o tipo de pessoas, se são mulheres, se são crianças, se são jovens, se são homens, o porquê, enfim. Você vai esmiuçar também essa parte. Inclusive, gente, é sempre importante estar baseando em literatura, tá? Por exemplo, aqui eu tô colocando baseado em Minayo, mas aí você escolhe um que você vai querer usar e aí você tem que realmente referenciar. Não vai esquecer deste detalhe, ok? E aí você também vai ter que colocar os critérios de inclusão e exclusão, tanto de pessoas que você vai trabalhar, quanto de artigos que eu vou trabalhar. E aí eu gerei os meus, coloquei aqui. E o último tópico da metodologia é análise de dados, que aí você vai ter que colocar como é que você analisar os seus dados. O meu é uma revisão integrativa e a revisão ela tem um passo a passo. Então aí eu descrevi o passo a passo de acordo com a literatura. Então você vai escrever também o seu, caso seja revisão ou algo diferente. Então é muito importante sempre basear na literatura, não esqueça disso, ok? E o próximo tópico é o orçamento, que aí você vai gerar tabelas com tudo que você vai gastar para fazer a sua pesquisa. Seja caneta, papel, xerox, impressão, notebook, impressora, enfim, o que você gastar, o que você usar para fazer a sua pesquisa, você vai ter que colocar gravador também, se você for usar, enfim, tudo. E aí você monta uma tabela de acordo com aqueles valores e no final você tem um valor ali que é o seu orçamento para aquela pesquisa. E você não pode esquecer de colocar lá embaixo de todas as tabelas essa seguinte observação. Anota, amiga, porque é dica de ouro. Observação.
todos os custos serão de inteira responsabilidade do pesquisador, porque não tem ninguém te financiando. Se tivesse, você colocaria que os custos são de responsabilidade da empresa tal, da galera tal, enfim, você colocaria. Mas no nosso caso, meros mortais é da gente mesmo. Então não pode esquecer de colocar, beleza? E aí você também vai ter que fazer um cronograma, que é colocando todo aquele, literalmente um cronograma, todo o período que você vai fazer o seu trabalho. Por exemplo, o meu, levantamento da literatura, construção do projeto de pesquisa, apresentação do projeto TCC1, coleta de dados, análise de dados, elaboração do artigo e defesa do TCC2. Então esse é o meu artigo, é o meu cronograma de fevereiro a dezembro, de acordo com o período que eu falei antes na pesquisa. E por último, mas não menos importante, são as referências, que é lá onde você vai colocar tudo, o local, né, a fonte de onde você tirou aquela base que você colocou no seu trabalho. Então uma dica muito importante que eu dou é: pesquise em muitos sites que ensinam você a montar as referências, pra você não fazer besteira, pra você não fazer errado, porque isso perde ponto. Não vai pensar que é só um detalhe, o professor não vai ver. Eles olham cada detalhe. Então dá uma olhadinha no Google, tem vários sites que ensinam, então deixa padronizado com a BNT, deixa bonitinho, deixa organizado, que o professor vai até, ó, bater palmas pra você. E uma coisa que eu acho muito interessante fazer, que eu sempre faço, e quando as pessoas me perguntam alguma dica, eu sempre dou tem o documento Word do seu trabalho, abre um outro documento Word só para colar link. Tirou uma linha desse artigo, pega o link desse artigo, joga nesse documento, porque aí depois você, né, ajeita. Porque assim, gente, quando eu tava fazendo o meu TCC da faculdade, eu tive muito problema com o link, porque eu não sabia onde era que tava o maldito do link. Eu salvava no favorito, mas depois ele sumia e aí era o inferno. Então, e se você quiser, você pode até colocar, tipo assim, o link e depois você põe introdução, só pra você ter uma noção, porque como você já vai estar referenciando lá na introdução, pra você saber que aquele ali é daquele ali, é mais fácil. Então, vai guardando todos os links num documento Word à parte, porque aí facilita muito a sua vida na hora que você for fazer todas as referências. Porque eu, por exemplo, não faço as referências no começo do trabalho, tipo, peguei um link aqui, já vou fazer a referência. Não, depois que eu termino tudo, aí eu vou pra referência. Porque, né, a gente empurra com a barriga mesmo, porque esse negócio é muito chato de fazer, pelo amor de Deus. Enfim, então é isso, gente. Essa é uma lapidada do meu trabalho de TCC1. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve aqui abaixo se for por aqui. Comenta a sua opinião, comenta como é que anda aí o andar do teu TCC. Comenta se você já tá perto, se não tá, se tá fazendo, se tá achando difícil, como é o tema. Enfim, fique à vontade e comente aqui abaixo. E é isso. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!